Boa noite, bem-vindos a essa live, onde eu e Marcelo vamos bater um papo contigo sobre como se relacionar com pessoas difíceis. Ai, ai, ai. Tenho certeza que todos nós não somos difíceis não, né? Nós só temos pessoas que são difíceis de se relacionar. Bem-vindos vocês que estão chegando nessa live, vocês que estão assistindo a gravação. Talvez podem botar um pouquinho para frente até o Marcelo entrar, até a gente começar a dar as boas-vindas para todo mundo aqui. Ah, tenho saudade, viu, de lives de noite. Oi, Mari! Oi, Maicon! Karine! Bem-vindos, Kátia! Ah, aqui ó, nós temos uma tribo que não adianta, elas estão sempre aqui. Essa galera tá sempre aqui com a gente. Eu adoro isso. Vocês não têm ideia como isso nos fortalece. Sabe, às vezes eu faço isso para algumas pessoas também. Eu deixo ligado a live, mesmo às vezes não conseguindo assistir completamente, sabe? Então, só para dizer para vocês, eu sei que vocês estão aqui comigo. Saudades também, Michael. Ai, Mari, saudades. Espero que esteja tudo indo ótimo. Teve uma galera maravilhosa que a gente treinou no Ministério RUF. Vamos ver aqui, vamos convidar o Marcelo para chegar, senão é só eu papo com vocês. E ele fica esperando. Ai, amor. Ai, ai, ai. Vamos chegando. Oi. E aí, amor, como é que tá? Tô bem, como é que tu tá? Tá boa a imagem? Tá tudo certo? Áudio? Olha, aqui tá, pessoal. Fala pra aí mim como também é que tá legal. Uhum. Tá? Ótimo. Eu botei aqui a minha música preferida do momento, amor. Tu sabe qual é a minha música preferida do momento? Qual que é a tua música preferida do momento? Aquela que não para de tocar aqui em casa? Exatamente, aquela do Jeová Jiré. Gente, o que vocês acharam daquele post? Eu quero que vocês vão lá no nosso feed do Insta e dão uma olhada num post que a gente fez sobre os 3 nomes de Deus, tá? Tá bom? Ótimo. Neuza, bem-vindo. Adilar, bem-vindo. Não podemos namorar aqui. Ai, Mari, é claro. Viu só a Mari, ó. É claro que sim. Olha só, o Marcelo tá mais bonito que na live passada. Vocês sabem que eu uso filtro, né? Não adianta. Mulher tem que usar filtro. Quero sentir... O que aconteceu? Cortei o cabelo? Ai, pode ser. Pode ser. Perdi uns cabelinhos? Pode ser também. Ou pode ter ganhado. Quantos pounds tu ganhou, amor? Ah, ganhei uns quilinhos aí. Né? A gente andou viajando, comendo comida boa. Gente, passou agora uma semana já. Não, 4 dias, né? Não, 4 dias. 4 dias numa cidade que tem uma grande comunidade de brasileiros. E é claro, né, que sendo aí gaúcho do Sul, a saudade daquele churrasco muito bom, né, não podia deixar a gente longe daquele lugar. E lá tem churrascarias que, sim, são incríveis, né? Então, meu chapéu, assim, eu comi com gosto e ganhei uns quilinhos para a glória de Deus e para minha alegria. Gente, vamos mandar aviãozinho. Quem será que precisa estar aqui? Só que assim, ó, a gente não vai convidar somente as pessoas difíceis para virem aqui, tá? Tô brincando. Eu quero que vocês convidem as pessoas que vocês sabem que sempre estão dizendo para ti, eu tenho dificuldade de relacionamento com fulano. Ai, como é difícil para mim me relacionar com ciclano. Hoje a gente quer bater um papo aqui e falar de coisas muito sérias. Porque, Marcelo, são inúmeras as vezes, e nós também. Nós nos pegamos, muitas vezes, tendo esse tipo de pensamento. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa difícil. Às vezes a gente tem isso na nossa casa, né? Essa pessoa é a difícil da casa. Aquela pessoa é a difícil daquele lugar, do trabalho, daquele outro, aquele outro. E assim a gente vai indo, né, amor? É verdade. E às vezes a gente é casado com essa pessoa. Ai, 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 ai. Eu espero que não foi uma indireta. Não. Gente, em primeiro lugar, o que é ser uma pessoa difícil, né? O que é ser uma pessoa difícil? Ah, vamos melhor, amor. Antes de tu dar a definição, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Quem de vocês se considera? Eu sou uma pessoa difícil de me relacionar. Eu acho que as pessoas têm dificuldade para se relacionar comigo. Porque melhor do que dizer, você conhece alguém que é difícil relacionamento? Vamos primeiro dizer assim, ó, quem acha que sim, eu sou de difícil relacionamento?
Já coloca, já traz para nós o jogo, sabe? Ao invés de defletir assim, ó, para os outros. Vamos ver quem é o primeiro corajoso. Quem vai ser primeiro corajoso a colocar aqui? Eu. Eu sou. Eu, eu Tu ganhei. vai digitar ali? Eu levantei o dedo primeiro. Eu sou uma pessoa difícil. É. Ó, Neuza. Neuza, eu A vou te Neuza está dizer com a uma gente coisa. aí. Quando a gente identifica algo em nós, né? Olha só, coragem, sabe? Coragem, é verdade. Tu é corajosa, Neuza. Vai lá, amor. É, a pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil porque eu demoro a me adaptar. Mas no momento, então, que eu começo a me relacionar e começo a me sentir à vontade em um relacionamento, eu me torno um pouco mais fácil, né? Geralmente, eu sou uma pessoa assim que é bastante aberta. Eu abraço muitas pessoas, eu sou muito acolhedor, né? Minha tendência é ser acolhedora. Agora, as pessoas que convivem comigo, né, desfrutam daqueles pontos negativos que muitas vezes ressaltam, né? E olha aqui o que que a Jéssica colocou. Pessoa difícil é aquela cheia de manias. Olha só, Olha, né? Mas aí eu também me pergunto, olha só, quem não tem mania? Sabe o que que é a diferença? As minhas manias, talvez elas já foram aceitas dentro da casa que eu fui criado, tu entendeu? É a mania da minha família. interessante. Então tá ok. E aí, quando eu olho as manias que são diferentes das minhas, já não gostei, porque aquela pessoa tem muita mania, né? É o jeito diferente, né? O jeito de pensar diferente, o jeito de ver as coisas diferente, o jeito de se comunicar diferente, o jeito de expressar, né, as ideias diferente. Pessoa É. difícil é aquela, ok? E olha só, quando vocês vêm para um país diferente, né? Ou quando vocês vão viajar, até mesmo quando vão para o Uruguai lá, sabe, para falar um espanhol, gente, é difícil, né? É difícil, tu vê a pessoa falando, às vezes é um sotaque diferente, às vezes tu precisa, assim, às vezes até no português. A gente chegou para ir para lugares que a gente ficava assim, o que que a pessoa está falando? Né? Tem tantas gírias junto que a gente não entende. Quando uma pessoa fala uma língua diferente que a nossa, a gente tem dificuldade de relacionamento. Parece que a gente não consegue se comunicar na mesma vibe, sabe? Parece que a gente Uhum. não consegue estar naquele mesmo lugar. E aí eu acho que para nós isso soa, Marcelo, como uma pessoa difícil, uma pessoa que é diferente de mim, não se comunica com a mesma linguagem. Exatamente. E aqui a gente está falando sobre todo um sistema também cultural, né? Muitas vezes. Que pode fazer esse paralelo, né? Falando uma língua diferente. Muitas vezes eu pensando, se eu falar para uma pessoa, olha, você precisa trabalhar mais. Eu acho que eu vou estar motivando a pessoa, mas a pessoa vai receber aquela mensagem talvez de uma forma negativa. Aí tá me chamando de preguiçoso, tá me chamando de uma pessoa que não tá fazendo por merecer, né? Então, às vezes, a gente tem conceitos e formas de se expressar que são diferentes, né? E na minha cabeça, talvez, eu me colocando esse como exemplo, né? Ah, você precisa trabalhar mais, né, para alcançar os resultados que você almeja. Então, a pessoa vai receber essa mensagem, olha, tá me acusando, se sente acusada, se sente criticada, se sente julgada, e, portanto, acontece o quê? Levanta um monte de artifício de defesa. Não, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu trabalho e começa todo aquele negócio, sabe? Aquele ciclo vicioso. E aí começa as desculpas aqui. Não, mas tu tá pensando que eu não trabalho, sabe? E isso é É muito verdade. normal. Ô, irmã, precisa perder quilos, né? Ó, o Marcelo tá mais bonito. Não, ganhou uns quilinhos, é. Ó, me chamaram de... Me falaram aí que eu tô fora de forma. Eu podia ter Não, entendido não, de Podia ter maneira sido entendido nenhuma. assim, né? Claro que Ah, não, com né? certeza. E olha só, Marcelo, quando a gente vê a diferença aqui, ó, a gente foge quando se vê diferente do outro. A gente tem uma mania, gente. A gente aprendeu a falar de uma forma, a se comunicar de uma forma, né? Nós temos diferentes personalidades, coisas que para Uhum. nós são importantes, como o Marcelo falou. Para algumas pessoas, eu me lembro, Marcelo, ai meu Deus, eu sempre falo isso pro pessoal. Eu chegava no escritório e eu via as pessoas tomando cafezinho, rindo de memes, falando do gatinho, do cachorrinho, do papagaio, e eu ficava achando aquilo um absurdo. Para mim, essas pessoas eram difíceis, porque elas não se concentravam no que era importante para mim, para mim.
para elas eram pessoas que o que era importante é esse relacionamento. Tarefa é depois que a gente já deu o bom dia, depois que a gente já tomou o café, depois que a gente já conversou sobre tudo, todas as coisas bonitinhas da internet. Aí é o momento de se falar de algo mais sério. Então, Olha só. essas diferenças é que começa a dizer. Eu queria já iniciar dizendo assim, ó, gente, pessoa difícil é a pessoa diferente de ti. Porque para uma outra pessoa, tu é difícil. Uau. Simples assim. Eu sou difícil para algumas pessoas. E a mesma... Matando o trabalho. Verdade! Tu entende? E aí eu venho de uma cultura, imagina, uma família alemã, onde Deus ajuda quem cedo madruga, e tudo isso, então, todos os conceitos que eu tenho em mim, que eu acredito, é isso que eu espero da minha realidade aqui fora. E aí, Marcelo, a gente vê pessoas que estão hoje decepcionadas com a igreja, com relacionamentos, com trabalho, com gente, e diz, não Tudo. dá, não dá. Exatamente. Gente, é difícil. Eu achei tão interessante, já que quando tu menciona que pessoas decepcionadas com a igreja, acho que é válido salientar aqui que tem igrejas que têm uma diferente característica, né? Claro que nós somos um corpo, né? E um corpo tem muitos, né? Tem muitos membros e cada membro tem uma função diferente. Uns valorizam alguns pontos da verdade mais do que outros, né? Por exemplo, aqui é uma igreja de evangelismo. A gente valoriza, a gente enfatiza o ponto de ganhar almas, né? Como sendo, então, evangelismo. Outras igrejas não. Aqui a gente valoriza, né, o acompanhamento pastoral, né, e a qualidade, né, os irmãos, né, que possam crescer no entendimento, no conhecimento da palavra, que possam amadurecer de uma maneira saudável, emocionalmente e espiritualmente, né? Então é um outro valor. E aí se chocam, entram em conflito. E aí, quando tem outra igreja que pode ser um pouco mais administrativa, não, a gente precisa abrir mais congregações, a gente precisa mover, né? E aí junta todo um leque. E muitas vezes essas diferenças, elas se conflitam com aquilo que é importante para mim, por causa da minha personalidade, por causa daquilo que eu julgo ser importante, ou o meu jeito de ver as coisas, né? Então, acho que é muito válido falar isso, Jaque, porque, sabe, aqui nosso público é um público cristão, né, que participa de igrejas, em grande maioria, e muitas vezes a gente se choca, assim, com a realidade, né, de mensagens, muitas vezes, que são passadas, de pregações, sermão, ou quando a visão da igreja é, por fim, colocada, né, para a comunidade, a gente vê, olha, mas eu penso um pouco diferente disso, né? Eu acho que isso não é para ser enfatizado. Eu acho que esse ponto é importante. Enquanto todos são importantes. É claro que por causa de uma cada forma... um de nós vai se identificar com uma veia. E não é Exatamente. diferente com o tipo de pessoa que a gente se identifica também, né, Marcelo? Com certeza. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho, gente. A gente vai falar o seguinte, eu queria falar uma coisa que tem ajudado muito, muito a gente, tem ajudado as pessoas com quem a gente tem mentorado, dado cursos, que é o quê? Compreender como Deus nos criou, as diferenças da nossa personalidade, os tipos. Eu vou ser assim, ó, bem simplista, eu e o Marcelo, tá? Nós vamos fazer assim, ó, bem simplesinho. Então aqui não é que você vai estudar o que são as personalidades, mas para a gente aprender, porque às vezes a gente pensa o seguinte, isso não é importante. Mas a gente o erro está acontecendo exatamente. Eu tive mensagens hoje do pessoal, tipo, eu vou ter que estar na tua live, hein? Por quê? Porque todo mundo sabe, eu tenho aquela pessoa que para mim é difícil de me relacionar. Então, eu queria explicar um pouquinho para você sobre os 4 tipos básicos, que eu vou falar do sistema DISC, né? Que é os 4 tipos de personalidade. E para a gente identificar a nossa, identificar a da pessoa com quem a gente está em dificuldade de relacionamento, algo bem simples da gente fazer é o seguinte: as pessoas elas se dividem entre extrovertidas e mais reservadas. Se a gente fosse dividir assim no meio, claro que nós temos aqueles que estão lá naquele aspecto de extrovertido extremo, ou de reservado extremo. Então, tem tudo essa linha aqui, né? Então, não vamos nos apegar a esses detalhezinhos, mas eu não sou reservada, mas eu não sou extrovertida. Então, existe ali, ó,
um lugar que a gente chega. Mas nós podemos dividir as pessoas dessa forma. Aqui estão os extrovertidos, aqueles que se sentem melhor. E quantas vezes, né, Marcelo, se a gente fosse ver, tem várias áreas que eu sinto que tu é mais extrovertido que eu. E tem áreas que que eu sou mais extrovertida que tu, em algumas áreas, né, específicas. Então isso é completamente normal. E às vezes esse pequeno detalhe já cria uma confusão de que a pessoa é difícil. Quando a gente quer sair e a outra pessoa quer ficar. Quando a gente quer que as coisas sejam feitas num passo onde todo mundo está ouvindo e sabendo, vai lá, apresenta para o grupo, fala. E aí tu tem uma dor de barriga. Né? Meu Deus, isso não é fácil assim. Então, essas pequenas diferenças, cada um tá ali no seu lugar. Aquelas pessoas, sabe aquela... Eu não sei, eu sempre ganhei no meu boletim, Marcelo, porque eu conversava demais, né? Esse era um dos meus grandes problemas, né? Agitava a classe. E como é que tu era? Agora eu entendo o Benjamin, né? Tem por quem puxar. Eu não, eu era muito comportado. Ai, tá bom. Não, eu era bagunceiro, Jaque. Eu era bagunceiro. E às vezes eu vejo a Sarinha muito mais na dela, né? Ela é aquela perfeita aluna, assim, que toda professora quer. Fica ali esperando qual vai ser a atividade, espera a distribuição do que vai ser feito. Então, nós somos diferentes, se a gente pudesse dividir. A outra divisão que eu gostaria que a gente fizesse é são as pessoas focadas na tarefa e as pessoas focadas nas pessoas. O meu foco são nas tarefas. E aqui a gente começa já a divergir bastante, né, amor? É verdade. Quer falar um pouquinho sobre isso, não? Sim. As pessoas extrovertidas, normalmente, elas têm assim, aquela característica de querer aparecer, né? Estão em evidência, né? E, portanto, são pessoas que são cobradas constantemente e se sentem cobradas constantemente. Aí, dividindo, então, entre a linha da focado na tarefa e focado nas pessoas, aquelas pessoas extrovertidas que têm a tendência, então, a se focar nas pessoas, né? Que são mais abertas, né? Essas pessoas, por estarem, então, em uma condição de evidência, eles tendem a fazer o quê? Eles querem a alegria no ambiente. Eles tentem trazer vida para o ambiente, né? E aquela outra pessoa, em contraste, que está mais focada na tarefa, ela quer ver o quê? Ela quer ver resultado, né? Eu estou numa posição de evidência, eu sou extrovertido, mas é um excelente líder. É um excelente líder para promover uma organização, para administrar. Agora, esse que é o extrovertido, né? O que nós chamamos, então, do o I de... Influenciador. Influenciador, ele é inspirador, né? Ele tem uma forte tendência em se conectar com as pessoas, usar o humor, sabe? Trazer alegria ao ambiente. E já o D, que ele é o dominador, né? Aquele que é bastante preciso, que quer as tarefas prontas, como um excelente líder, ele quer ver resultados. Então, ele não se importa tanto com as pessoas, é mais com o conteúdo. É muito interessante. Só essa diferença, Marcelo, enorme, de foco na tarefa e foco nas pessoas, a gente tem se dado conta que o quê? Por exemplo, eu sou focada nas tarefas muito. E o Marcelo é completamente focado nas pessoas. E sabe como é que tu faz o teste? Em qual deles tu é mais focado? O que te recarrega as baterias? Quando tu completa aquela tua lista, eu fico maravilhada. A lista se completa, realizei tudo que eu tinha para fazer, o meu valor está ali, eu ainda estou trabalhando nisso, mas tu entende? Tudo ali, eu já identifico. E o Marcelo, amor, como é que é? É quando eu consigo me conectar com as pessoas, quando eu consigo promover algum resultado, algum impacto que seja... Sabe, quando eu me sinto também valorizado, né? É muito mais saliente isso para essa pessoa que tem esse tipo de personalidade né? De novo, inspirador, influenciador. Ele deseja se sentir reconhecido pelo que ele faz, né? Enquanto o D, ele deseja poder ver resultados pelas próprias mãos, ele deseja ver... Ele é ambicionado por metas, desafios que vão realmente constatar nos papéis, né, com números,
que vão falar, olha, teve resultado, né? Teve êxito, teve sucesso. E a gente vai botar isso não só no trabalho, vamos ver na nossa casa, gente. Aquele focado nas tarefas, quer o quê? Quer os armários limpos, ele fica vendo se as coisas foram feitas, fez as tarefas que tinha que ser, né? É aquela pessoa que está sempre o mais importante quando acorda de manhã, é o quê? Opa, já sei o que eu vou fazer na minha lista para o dia. Enquanto for focado em pessoas, ele quer pegar o cafezinho dele, quer ser deixado de lado, quer simplesmente, ó, eu estou acordando para a vida. E só essa diferença é um mundo de separação. E se a gente não entende que a pessoa não está tentando ser difícil, né, amor? Ela não está tentando dificultar a minha vida. É apenas a forma como ela aqui, ó, como tudo nela funciona. Tudo nela. É a forma como Deus fez o cérebro dela funcionar. É a forma como Deus conectou cada um dos fios no cérebro dessa pessoa. E disse, essa pessoa vai ter essa personalidade, vai ter essa inclinação, vai ter essas ambições e vai ser dessa forma, né? E, gente, aqui eu só quero fazer um disclaimer antes de a gente prosseguir, que com esse conhecimento, nossa intenção não é abrir margens para a gente dizer, eu ajo assim porque eu sou uma pessoa D, ou eu ajo assim porque eu sou uma pessoa I. O fulano age assim porque ele é isso ou é aquele outro. Não é para a gente começar a julgar e rotular todo mundo, nem mesmo a nós mesmos, tá? Mas é para a gente entender quais são as nossas tendências naturais, né? Pela forma como Deus nos criou, né? Quais são as coisas que realmente nos chamam a atenção, quais são as nossas inclinações de coisas que a gente ambiciona na vida, aquilo que a gente valoriza de verdade e coisas que a gente tenta evitar por natureza, né? Porque, querendo ou não, gente, se relacionar não é somente fazer da minha forma. Isso, para mim, é uma das coisas muito difíceis, né? Então, eu entender que o Marcelo gosta desse papo furado, às vezes, que é só bater papo, ficar se preocupando, e aí, como é que foi e tal, e eu tô aqui sentada já pensando quando é que a gente vai começar as coisas, né? Então, nessa forma é que a gente começa a identificar essas diferenças. E aí, depois disso que a gente viu, quem é o extrovertido e o reservado? Quem é o focado nas tarefas? Quem é o focado nas pessoas? A gente começa a ver que nós temos duas personalidades que são mais reservadas e duas que são mais extrovertidas. Introvertidas. Reservadas, introvertidas e as extrovertidas, exatamente. Isso. E duas que são focadas nas tarefas e duas que são focadas nas pessoas. E eu separei assim, ó. Legal, olha só. Tá? Tá espelhado, tá, amor? Tá bom. Ok. Aí esse D aqui, então a pessoa ela é extrovertida e focado nas tarefas, extrovertido aqui em cima, focado nas pessoas. Mais reservado, focado nas pessoas e reservado, focado nas tarefas. Opa, tá, amorzinho, ó. O S e o C estão em lugares errados. Tá. Assim? Mas aí parece que é Dix. Mas essa a forma correta, tá? Entendi. Então eu vou usar esse aqui. Porque o C, ele é focado nas tarefas. E o S é focado nas pessoas. Entendi. Entendi. Faz sentido. Então, o que começa a... Sim, olha aqui o Nick disse, parecido com a Jaque, verdade. E normalmente, essas são consideradas pessoas mais difíceis, né? São consideradas pessoas que são, às vezes, vistos dessa forma. Mas a verdade é que quando é alguém diferente da gente... Eu me lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele era C. C é cauteloso. Cauteloso, cuidadoso, criterioso, gente. É C para tudo, assim, que tem a ver com C, né? Verdade. Então, o que começa a acontecer? Ele é uma pessoa que precisa de respostas muito claras, muito objetivas. E eu, por mais que eu sou uma pessoa focada em tarefas, eu gosto de agilidade. E aí, o que acontecia com o nosso trabalho? A gente ia desenvolver um projeto juntos e ele ficava... a sensação que eu tinha, ele tá com o freio de mão puxado. Ele não ajuda. Ele está dificultando. Ele não quer que essas coisas aconteçam. Olha só,
quando eu não entendia que ele... Rô, tu é uma SI ou uma IS. Porque a Rô é totalmente extrovertida, mas é também focada nas pessoas. Tu é uma I, provavelmente com S. E aí, eu comecei a identificar quando eu entendi que esse meu colega de trabalho, ele é focado nas tarefas e um pouquinho não é extrovertido, mais tímido. Quando eu vi isso, gente, eu entendi, ele só precisa das respostas. Se ele sabe o que vai acontecer no projeto, não posso fazer as coisas do jeito que eu estou fazendo. A partir daquele momento, eu vou te dizer uma coisa, o que aconteceu, amor. Tu lembra? Pode falar para nós. Eu lembro. Nossa, a gente começou a trabalhar que nem assim, ó, virou uma máquina, porque os dois são focados na tarefa, né? Viramos uma máquina de produção juntos. O que antes fazia com que, olha, pum, pum, pum. Lidia. As nossas diferenças que têm feito isso, sabe? Verdade. Então, assim, lembrando de novo, pessoas difíceis são as pessoas que são diferentes da gente, que a gente não gosta, que elas são focadas numa coisa que para nós não é importante. Elas exigem de nós algo. Antes eu iniciei falando que pessoas difíceis, talvez tu seja casado com uma pessoa difícil, mas normalmente isso que acontece, a gente casa com o oposto, né? A gente é atraído pelos os opostos se atraem, aquela história toda, e é muito natural isso. Então o que acontece é que essas dificuldades, elas precisam ser ajustadas, precisam ser trabalhadas no casamento para que o casal possa encontrar um ambiente onde os dois possam usufruir de um relacionamento de maneira saudável, né? Que não seja se protegendo e nem pisando em ovos para o outro não se sentir agredido, né? Mas que possa haver esse ambiente de saúde, né? Saúde emocional, saúde espiritual e principalmente que os dois possam ter a liberdade de compartilhar um com o outro. Então, eu só queria fazer esse ponto aqui, que muitas pessoas se perguntam por que o meu marido, por que a minha esposa é tão diferente, é tão difícil de se lidar, né? Por que é tão difícil de convencer essa pessoa, né, da forma como eu penso, do meu jeito? É simplesmente porque é o oposto, né? É. E aí o que acontece, né, amor? É o seguinte, a gente... Jéssica, cada um carrega a sua cruz. Olha só, gente, o que a gente precisa entender? Num relacionamento saudável, seja conjugal, seja familiar, cada um tem que estar no seu lugar certo, né? Quando a gente está no nosso lugar certo, a gente também desempenha um papel melhor. Quando eu penso nisso, eu começo a pensar em graça e honra para as diferenças. Verdade. Uau! Porque senão, aquele que tem uma personalidade mais dominadora é que vai reger a casa. Aí todo mundo se submete, sabe? Todo mundo teve isso na família. Aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele irmão que comandava a família. Quando ele está feliz, todo mundo está feliz. Quando ele está triste, todo mundo tem que ficar triste. Quando ele está bravo, não é hora de risada, nem de piadinha, nem de nada, né? Então, o que isso acontece para nós? A gente aprendeu que não é, por exemplo, eu sou focada nas tarefas, o Marcelo é focado nas pessoas. Para mim, eu tenho que aturar, muitas vezes, essa que para mim às vezes parece uma enrolação, né? Se preocupar com isso, aí o Marcelo quer falar com a pessoa daquela forma, e eu já quero perguntar, e aí quando é que a pessoa vai vir, que hora vai acontecer? O Marcelo começa a perguntar como é que tá os filhos, começa isso e aquilo. E para mim, eu preciso desenvolver graça e honra de que isso é importante. Talvez não tenha um nível de importância grande para mim, mas é importante para o Marcelo, é importante para as pessoas. E da mesma forma, eu sinto, amor, que tu faz isso para mim. Tu sabe o quanto para mim é importante as tarefas e que muitas vezes ficaria... Tu consegue dizer para mim, Jaque, ok, esse é o momento disso, vamos fazer. Não era o momento que tu queria fazer, né? Claro. E eu acho que também alguma pessoa que perguntou se tem alguma relação com sanguíneo, fleumático, colérico, aqueles outros estudos de personalidade.
são estudos diferentes, né? Cada um tem os seus o seu valor. E esse aqui, a gente optou por esse estudo do DISC, que ele faz bastante sentido para nós. Ele divide de uma forma muito simples entre quatro, né? Quatro personalidades que são bastante distintas uma da outra e que facilita esse entendimento, né? E com certeza, nós iniciamos falando que é apenas né, um toquezinho, de forma nenhuma, essa é a melhor exatamente. explicação. Assim, esse tema é como se fosse um rio profundo. E hoje a gente está apenas se aproximando e molhando os pés, né? Dá para dizer que a gente está molhando os pés nesse rio. Mas assim, gente, ele é tão complexo que quando a Jaque pergunta para mim se eu faço algumas coisas de maneira consciente para ela, se eu realmente me importo, se eu demonstro isso para ela porque eu conheço ela, com certeza. E aí também tem outros estudos, os estudos, por exemplo, das 5 linguagens do amor, que a gente também sempre incentiva as pessoas a buscar esse conhecimento, né? Porque é revolucionário quando a gente entende a forma como a pessoa com quem a gente está em relacionamento recebe amor da gente. Então, tudo isso contribui, né? Porque quando eu passo a conhecer aquilo que é importante para Jaque, eu sei a forma como Deus criou ela, sabe? Quais são as coisas que agradam ela. E eu, como marido que eu sou e que desejo, né, diante de Deus, honrar a minha esposa e fazer ela uma mulher feliz todos os dias, eu sempre procuro, de maneira bem intencional, fazer aquilo que eu sei que vou deixar ela fazer ela feliz, né? Então, sim, Jaque, é verdade. Pelo fato de eu te conhecer e saber aquilo que é importante para ti, entender um pouco da tua personalidade, muitas vezes eu me coloco numa condição de fazer coisas que talvez não era aquilo que eu gostaria de estar fazendo naquele momento. Eu faço para ajudar. Por exemplo, quando tem a mentoria com as mulheres, né? Já que tá na correria, né? E eu tô ali, tô ajudando, né? A gente tá com as crianças, aí tem janta, aí tem que colocar as crianças na cama, mas também tem que fazer toda a montagem aí dos equipamentos, né? Montar o cenário, aquela coisa toda, bota a câmera, mexe luz aqui, mexe lá, coisas que eu sei que são complicadas para Jaque, né? Mas eu vou lá rapidinho, faço tudo, porque, sabe, não é uma coisa que talvez que dá prazer em fazer, mas dá prazer em ver como essa mulher fica feliz, por exemplo, né? Então essa passa a ser uma alegria para mim também. E aí vale a pena a gente falar em algo que a gente sempre repete aqui no nosso Insta, que é a necessidade de nós trabalharmos o nosso coração. Porque muitos casais, ou até mesmo em diferentes relacionamentos, as pessoas vêm e dizem para mim, eu quero muito, mas o meu cônjuge não quer, né? Eu tento, não sei o quê, mas ele não faz a parte dele. Essa necessidade de transformação, de restauração é muito importante. E é um processo com o Espírito Santo também. Então, se tem alguma coisa que a gente pode orar e que eu oro sempre, é para que cada vez mais o Espírito Santo esteja falando com o Marcelo. Que o Espírito Santo esteja falando com ele. E eu acredito que também tem a ver com a oração dele, que o Espírito Santo esteja falando. Porque tem assuntos que não é a hora, né? Tem assuntos que ainda são muito sensíveis nos nossos relacionamentos. E que às vezes quando tu vem e tu diz para a pessoa, tu tinha que ser assim, ou isso aqui tu não me apoia. Sabe, eu acho que hoje é um lugar para a gente vir e começar a pensar sobre como nós nos relacionamos. Como nós vemos as pessoas ao nosso redor. Quem eu estou chamando de difícil? Sabe que ela tem sempre o mesmo padrão? São pessoas focadas em tarefas. Ou são aquelas pessoas focadas nas pessoas. Que daí o quê? As pessoas focadas nas tarefas, elas não se importam com o que tu tá sentindo antes do trabalho estar pronto. Agora, as pessoas focadas nas pessoas, elas não estão nem aí para as atividades até que a necessidade delas é preenchida de, ok, eu tô aqui com um ser humano, nós estamos aqui conversando, eu me sinto acolhido, eu me sinto amado, eu me sinto valorizado nesse lugar. É por isso que nós temos muita briga, né? Onde a gente vê uma pessoa dizendo assim, para de ser mimimi, tu só tem que fazer o que tem que ser feito, né? Aí outras pessoas dizendo, para de só correr, tu precisa estar mais diante desse relacionamento. Aí chamam de barata tonta, né? Porque a pessoa fica girando, 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 parece que não acumula, não faz nada, não sai do lugar. Exato. Gente, faz sentido isso?
Faz sentido essas diferenças. Se pensa nas pessoas que vocês dizem ser difíceis. Talvez tu é um líder de grupo. E aí tu diz, essas pessoas aqui sempre são difíceis. Porque eles estão sempre questionando. Sabe que a gente Uhum. atende muitas pessoas, lembra, amor? Atendendo as pessoas, elas começaram a acreditar algo sobre elas. Nossa, como eu sou uma pessoa que eu questiono muito. Sou uma pessoa que todo mundo diz que, nossa, mas tu é meio Tomé. E aí nós vemos que normalmente são pessoas do tipo C, cautelosas, cuidadosas, que querem todos os detalhes, todas as respostas para se sentirem satisfeitas. E quando elas são acusadas de incrédulas, pessoas que têm que ver para crer, gente, isso vai de contra exatamente como Deus as criou. É óbvio que uma das áreas a serem trabalhadas é dar passos em fé. Nosso relacionamento com Deus é fé. Agora, existe uma necessidade básica do tipo C, que é saber exatamente, sabe? Cada detalhezinho. Aquela pessoa que vem que começa a perguntar toda a parte teológica de tudo. É aquela pessoa que talvez tu tá ensinando e ela vem, olha, mas a Bíblia diz aqui, ali. Aí tu diz, meu Deus, que gente chata. Essas pessoas normalmente são ótimos teólogos, né? Porque eles se prendem aos detalhes, eles são cautelosos, eles são Cientistas, pessoas... minuciosos, são completamente. As coisas precisam estar conectadas, elas precisam ser perfeitas, elas precisam ser também explicáveis, né? E aí entra uma outra dificuldade, né? Porque muitas Exato. vezes tem coisas que não se explicam. Não, não. Gente, E aí, quando... para pessoas com uma personalidade um pouco mais, vamos fazer a coisa acontecer, vamos ver o que é importante, né? Que pensa um pouco diferente, tem um jeito um pouco diferente, tende a pensar o seguinte: isso é uma perda de tempo, né? Estão perdendo tempo com algo que não é importante. Outro dia mesmo eu estava conversando com alguém, a gente estava conversando sobre alguns pontos teológicos, e a minha resposta foi muito simples, né? Por mais que eu não sou da personalidade D, que quer foco na missão, aquela coisa toda, a minha resposta foi o seguinte: eu acho que isso é um assunto é um assunto que é perda de tempo. O que isso vem agregar na minha fé, né? Saber sobre se a pessoa, quando morre, ela vai dormir, ela vai para o céu, onde é que ela vai, como é que vai ser essa coisa toda, né? Se tem céu, se tem inferno. Gente, por favor, né? Tem coisa mais importante, como, por exemplo, experimentar Deus aqui e agora. Experimentar que o nosso papai é um pai bom, que ele deseja estar conosco, que eu posso contar com ele hoje. Essas coisas são gritantes para mim. Essas coisas que realmente têm importância para mim. Agora eu entendo que tem pessoas que Deus chamou realmente para serem cautelosas, que elas precisam tocar na ferida, né, para ver, para acreditar, e que elas não Exato. são menos importantes, né? Elas Sabe são uma de vez eu li igual. uma coisa, Marcelo, que eu adorei. Dizia o seguinte, que até Jesus, mesmo dizendo isso para Tomé, ele foi lá e mostrou, toca, tu quer ver? Exatamente. Tá aqui, toca. Sabe, eu vejo assim um cuidado de Deus. Outra coisa muito comum, Marcelo, nos nossos atendimentos são as pessoas do tipo I, que são pessoas inspiradoras. Sabe aquelas pessoas assim, ó, são extrovertidas e focadas nas pessoas. E, de novo, a gente pode ter o super I e aquele Izinho, né? Mas É. normalmente são as pessoas que elas têm todas as ideias do mundo. Eu tenho muito I em mim, na minha personalidade. Todas as ideias, todas as vontades. Meu Deus, as emoções estão à flor da pele. Se hoje elas acordaram felizes, o dia é maravilhoso. Se elas acordaram triste, tudo está pessimista. Elas são intensas. E aí vamos dizer que tu é um líder de grupo de GM, tu está trabalhando com essa pessoa, o que que tu diz dela? Inconstante. É aquela pessoa que um dia tá bem, outro dia tá mal, e que não sei o quê, e que não sei o quê. E sabe que eu tenho tido tanta graça, Marcelo, eu tenho recebido tantas mulheres do tipo I, e eu vejo uma beleza tão incrível, porque quando aquele olho brilha, brilha. Agora, quando elas estão para baixo, isso é homens ou mulheres, o mundo tá negro. E aí Esse eu vai para intenso também, né? Viver com intensidade. A flor da pele, as emoções, né? intensamente. E óbvio que Uhum. cada um de nós nessas áreas precisamos do Espírito Santo. Mas o que eu acho lindo, porque eles são aquelas pessoas que dão o brilho. Sabe? Por mais que os Ds acabam sendo um pouquinho mais assim, ó, nós vamos executar, os Is
são aquelas pessoas que a gente não consegue viver sem. Tu sabe aquela amiga, aquele amigo, aquela pessoa da igreja que sempre é aquele que vem assim, ó, ah, o fulano chegou, a festa tá aqui, ó, o Fábio tá falando. Eu sou muito O inteira. Fábio, que não é o Fábio, é a Mari, tá? Tá usando o A celular Mari, do ah, tá. marido. Mas eu acho que o Fábio e o Mari também é aí, tá? Então, aquela pessoa que chega assim, ó, que, meu Deus, sabe? O Já põe Fábio, todo. eu não tenho dúvida nenhuma de que o Fábio é aí, né? O Fábio é um Sabe que eu. inspirador. Amor, lembra que a gente sempre fala, a gente agora tem uma coisa, toda festinha que a gente faz, aniversário nosso, ou convidar alguém aqui em casa com mais pessoas, a gente sempre diz, cadê o I? Cadê o Se I? a gente não tiver o I, fica aquela coisa mortinha, sabe? Todo mundo fica ali no. Aquela festa entediante, tem Ah, que ter todo alguém mundo para puxar a fica festa ali. junto. Exato. Fica aquela coisa assim, tipo, cada um no seu canto, ah, vou embora, vou embora. Não, a gente tem que trazer um I. O I é aquela pessoa que diz, vamos servir, vamos comer, né? Quem quer Quem é que é o mais? Vamos primeiro? Quem é que lavar a vai puxar a louça. frente para servir a comida? O I tá lá, já na ponta da E são fila. aquelas pessoas que não deixam, que são, na verdade, consideradas até as sanguíneas. E a gente já ouviu tanto as pessoas falando mal dos sanguíneos que hoje eu estou aqui para exaltar eles. Por quê? Porque aquelas pessoas, se tu tem um grupo, sabe quando todo mundo diz para ti, ó, tu vai convidar o C, vamos fazer essa reforma aqui na igreja, ou vamos fazer esse negócio aqui lá para aquele grupo, vamos ajudar, vamos arrecadar. Os Cs vão dizer, tá, eu tenho que ver minha agenda, como é que vai ser, quantas pessoas vão vir, será que tá bom, será que não tá, né? Aquelas pessoas que vai encher de Ou ainda vai perguntas. questionar, mas para que reforma? Né? Mas tá tão bom do jeito que tá, mas qual é o propósito disso? Quanto vai custar isso? Da O onde vai S, tirar? E vai pensar em exato, coisas que as pessoas não pensam normalmente. Porque o eu E, sei. o S vai ser aquela pessoa que vai estar assim, ai, mas aí a minha irmã me convidou para fazer tal coisa, eu vou deixar ela triste. Ai, mas eu não sei. Será? Eu tô indecisa. Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu não sei, eu vou confirmar, né? O D é aquele que já diz, nem precisa contar comigo, eu tô ocupado. E Ou aí se o I vai, ou se vai, ele vai para coordenar todo mundo. Ele fica é, mandando, bota lá, pega isso aqui, faz isso lá, varre lá, traz a vassoura aqui, tu pega aquilo lá, leva para cá, e tu vai pegar água, vai comprar a comida, exato. E vai trazer organização. O I é aquela pessoa que vai dizer assim, ó, não te preocupa, eu trago 10 pessoas junto. Eu sou Uhum. influenciador, não tem problema. Eu ligo e passo na casa do fulano. Tu vai vir, hein? Tu não esquece. Tu vai ter que vir. É aquela engrenagem que move o mundo. Então eu tô aqui para dizer, até existe cura necessária, gente. Muitos de Uhum. nós, a gente foi criado em famílias que não gostavam dos extrovertidos ou não gostavam dos reservados. Tu tem problema, tu não fala, tu não sei o quê, ou tu fala demais. Ah, essa tua alegria me irrita. Não para de rir, né? Ou tu só questiona tudo, mas meu Deus, o que tu quer? E a gente tem a oportunidade hoje, né, Marcelo? Eu acho isso tão lindo. Às vezes as pessoas vêm para nós, ah, eu tô com dificuldade, meu filho isso, ou fulano aquilo. E às vezes é simplesmente uma chavezinha de dizer, sabe o quê? Deus criou ele assim. Deus fez ele assim. Tem coisas lindas, ninguém precisa ser igual, sabe? A gente, hoje, a nossa sociedade idolatrou um tipo, e a igreja também idolatrou um tipo, né? Que é aquela pessoa que vai dizer sim para tudo, aquela pessoa que não vai questionar nada, é aquela pessoa que vai estar sempre pronta. Normalmente somos esses, são aquelas pessoas que querem servir, aquelas pessoas que estão ali, ah, mas eu não sei dizer não, tem dificuldade em dizer não. E aí, tu vai vir? Na frente de todo mundo. Claro, sim, 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 vou vir, né? Então, isso começa a acontecer e existe uma restauração necessária. Porque não existe tipo difícil, existe Uhum. tipo diferente. Exatamente. E essa capacidade de valorizar as pessoas e entender que se Deus criou essa pessoa dessa forma, é porque Deus tem propósito de criar essa pessoa dessa forma para que glorifique o nome dele, exalte realmente o reino de Deus na terra, da forma como essa pessoa foi criada para ser. Eu lembro que estava ministrando
eu estava ministrando um homem, não muito tempo atrás, e ele relatava para mim assim, a dificuldade dele com ver alguns cristãos, principalmente líderes, né, pessoas que realmente assim têm influenciado, né, muitas pessoas, e essas pessoas assim não tendo uma boa representação como um cristão, sabe, fazendo uso de palavrão, falando palavras torpes, enfim, é o que a pessoa falou para mim. E a gente conversando um pouco mais, e eu liderando ele com perguntas, sem momento algum mencionar, olha, eu acho que você tem essa tendência, né? Acho que você é um C. Mas com perguntas orientando, expliquei um pouco sobre as personalidades, a forma como cada um tende a ver as coisas. Eu expliquei que o C é muito importante ver as coisas certas, né? Cada coisa no seu devido lugar. E quando as coisas não estão no seu devido lugar, isso traz um desconforto, traz um sentimento assim de que tu precisa fazer justiça. As coisas precisam acontecer. Se essas pessoas estão erradas, elas precisam de alguma forma serem convencidas do erro delas, né? E quando eu falei para ele, expliquei um pouquinho sobre as personalidades, ele disse, olha, eu consigo me identificar com você. Uau, eu sempre achava que eu era uma pessoa julgadora, eu era uma pessoa que não tinha paciência. Agora estou entendendo que isso faz parte da minha personalidade. E isso tirou um peso enorme das costas desse homem, né? E fez com que ele pudesse dizer, Senhor, me perdoa por ter aceitado esses rótulos, né? Que eu sou julgador, que eu sou crítico, que eu tenho pouca paciência. E muito obrigado, Deus, por me fazer uma pessoa com essa capacidade, com essa forma tão natural de querer as coisas no seu devido lugar e aceitar ele mesmo, sabe? Poder dizer, eu me aceito, Deus. Muito obrigado por ter me criado assim. Eu me valorizo da forma como tu me criou para ser. Isso é incrível, gente. Quando a gente consegue... chave. Desculpa, amor. Pode ir. Chave. Tem uma chave. Quando eu aceito como eu fui criado, aí eu consigo permitir o Senhor me transformar naquelas áreas que eu preciso de Deus, né? Aquelas áreas que o ser é muito cauteloso, é muito incrédulo, e que aí Deus diz, pula, pula, vai e pula. Eu sei que vai contra toda a célula do teu corpo, mas eu estou dizendo, vai e pula. Só que o que acontece? Enquanto a gente não aceita, uau, Deus, tu me criou assim, eu não sou defeituoso, eu fui criado dessa forma, agora eu posso dizer, Deus, molda. Eu tenho áreas que precisam ser moldadas. Não é só do meu jeito, né? Eu vou... E aí a gente aprende a abaixar um pouquinho esse tom, né? Que a gente tem às vezes, que é porque eu preciso então de respostas todas certinhas, eu me fecho quando eu não tenho isso. E aos poucos eu começo a me abrir. Não, não tem problema, não precisa ser tão rígido dessa forma. Cada uma das personalidades assim. Se a gente for ver, eu acho que a pergunta principal, Marcelo, é o que nós precisamos? Cada um de nós precisa de algo. É isso que a gente tem buscado. E, Jaque, perfeita, ótima pergunta. Essa aí sim que é a chave de ouro, né? Então, o desejo do I é poder ser reconhecido, né? Reconhecido porque ele quer estar em evidência. Ele foi criado, na verdade, por Deus para ser uma pessoa que tem essa tendência, estar em evidência, trazer, brilhar, ser a estrelinha, sabe? Uhum. E aí ele é criticado, eles vão dizer, as pessoas vão falar do I o quê? Ah, quer roubar a glória de Deus, quer aparecer, tá se achando, né? E o I, coitado, ele sofre, né? Porque ele ouve todo tipo de acusação. E ele acaba, muitas vezes, odiando a si mesmo, ou se perguntando, será que isso é certo? Será que é certo eu desejar essas coisas que eu estou desejando? E ele acaba se podando. Sabe, a gente tem feito isso, a gente tem cortado as asas dos Is, né? Dizendo que eles não podem querer aparecer, eles não podem brilhar. Ah, você está querendo brilhar mais do que Jesus. Cuida, irmão, vai roubar a glória de Deus. Sabe, esse tipo de mensagem realmente poda. Poda o quê? Poda o potencial que Deus colocou naquela pessoa. Que Deus deseja usar. Criatividade, ousadia. Uau! Agora, quando essa pessoa, ela aceita, uau, Deus me criou dessa forma, eu tenho essas tendências. É claro que eu não sou rotulado por ser um I, mas eu passo a entender que essa é a minha tendência natural e essa é a minha busca natural do meu coração, a minha inclinação é buscar pelo reconhecimento.
É buscar por um lugar de evidência, de destaque, um lugar de influência, né? De intensidade. Então, quando a gente potencializa isso no I, eu garanto algo para vocês. Os resultados são incríveis. E agora, a mesma coisa para o D. O D ele precisa saber que ele concluiu todas as tarefas, que ele conseguiu vencer todas as metas. Então, se houver uma recompensa para o D, é incrível o que vai acontecer com o D, que recebe a recompensa, que tem um senso. Uau! Eu tinha essas metas para fazer hoje, eu tinha tudo isso no meu planejamento e tudo isso foi concluído com êxito. Nada melhor para um D do que isso. Então, o S, amor, me ajuda com o S. O que é importante para o S? O S precisa de segurança. Segurança. Saber que está tudo bem. Estabilidade. Paz, estabilidade. Pessoa, as coisas têm uma rotina, tem um tom, né? Tem uma estabilidade. Então, isso tudo é muito importante. Quando ele tem esse senso, olha, tá uma confusão, mas Deus está aqui comigo, né? Estou conseguindo desfrutar de paz. Ai, que coisa boa, né? E o C, já foi falado antes, né? O C, ele quer tudo no lugarzinho certo. Que bom, glória a Deus. Quando a gente consegue, então, dizer C é muito bom. Na verdade, o C ele não é muito emocional, né? O C gritante. Uhum. Mas ele busca, então, ter ele tudo... respostas específicas, detalhes. Exatamente. Ele não se satisfaz com meias-verdades. Não se satisfaz com coisas que não parecem se encaixar naquela figura, naquela forma que ele tem projetado na cabeça dele, né? Então, ele vai se satisfazer quando ele vê as coisas se encaixando, como num jogo de quebra-cabeças, né? Depois que vê a figura completa, uau! Daí que o C consegue descansar, né? Uhum. E cada um deles é de extrema importância. Agora, a pergunta foi, o que fazer para se aceitar? Foi essa a pergunta, Jaque? Não sei. Eu sei que tu fez uma pergunta e eu acabei... acho que a chave... A chave que eu estava falando, e daí tu diz essa que é a chave, é saber o que a pessoa precisa quando a gente está se relacionando com ela, né? Uau. Quando eu sei o que ela precisa, se eu sei que o S precisa de segurança, todos vocês que estão casados com o S, e aí vocês dizem assim, amanhã vamos vender a casa. Vocês acabam com essa pessoa. Porque tudo que ela quer é segurança. Se no trabalho dela alguém vem e diz o seguinte, ó, amanhã nosso sistema muda completamente. Entende? E aí o que acontece? Ela necessita se sentir assim. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está em relacionamento com o S, é importante dar essa segurança, dizer como as coisas vão ser feitas. Se é uma transição, como vai ser? E temos um pouquinho de cada, Mari. Com certeza, Mari. Nós somos, na verdade, gente, nós não somos só um e outro. Né? Se a gente for ver, talvez como a nossa digital, todos nós somos diferentes, a porcentagenzinha do que cada um nós temos. Aqui nós estamos falando rapidamente, talvez o que tu tem maior. Daí uma escadinha dos outros que tu também tem. E o que eu gostaria de falar, Marcelo, que nem o S precisa de segurança, o D precisa dessa oportunidade de progresso, né? Se ele está num trabalho, ele é normalmente aquela pessoa, até mesmo quando ele está na igreja. Se ele vê que não vai ter nada para ele ali, e não é um egoísmo somente, é tipo assim, ó, eu tô vendo que eu vou sair daqui, eu vou fazer aquela escola de líderes, ou aquela escola de bíblica, então eu vou fazer aquilo lá. Aí eu vou ajudar aqui, eu já tô vendo a minha escadinha onde eu vou chegar. Para ele é assim que ele vê, nada é feito por acaso. Eu vou fazer um cursinho ali porque eu quero fazer. Ou ele fica ali sem poder fazer nada. Ele já quer progredir. E se ele não progride, ele sai da onde ele está e ele vai para o lugar onde ele vai progredir. É isso que ele quer. O I quer esse reconhecimento. Eu estou aqui, eu vou te dar a minha vida. Agora, eu também espero que tu dê a tua vida por mim. Olha ali quanta ferida, né? A expectativa. Eu dou tudo esperando tudo. E eu não estou dizendo que isso aqui é maravilhoso, seja assim sempre. Eu estou dizendo como nós somos. E o C, ele está lá pedindo as respostas certas, detalhadas. Então, ele chega lá para o pastor, ô pastor, tu falou aquela referência, mas na verdade isso está querendo se referenciar a não sei quem, a sem quem, a sem quem. E, entende? Ele já vai tendo tudo. E o que acontece, Marcelo? Com isso, o que a gente está falando aqui não significa, olha só,
A gente tem que dar tudo que essas pessoas querem, né? Não, essa é a nossa, assim é como nós fomos. Agora nós somos transformados pelo Senhor. Uma das dificuldades, a maior dificuldade do D, é ser sensível às pessoas, ser capaz de ter paciência, relaxar, se acalmar. Não é só no passo dele, não é só o mandão, mandão, tudo do meu jeito. Ele precisa ser trabalhado. O I, ele precisa gerenciar tempo, ele tem dificuldade. Muitas vezes ele não é realista. Ele tem que aprender a ouvir as outras pessoas, concluir suas tarefas, certo? Tudo isso precisa ser trabalhado. Exatamente. O S, ele precisa lidar com mudanças, aprender a lidar com as mudanças, ter a capacidade de dizer não, agir de forma independente, é uma pessoa muito dependente. E o C, ele precisa parar com esse perfeccionismo, né? Ele precisa trabalhar a expressão dos seus sentimentos. É uma pessoa muito que a gente não consegue, às vezes, nem ler. E também se importar com os sentimentos dos outros. Então, aqui, a gente vê muito, 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 muito interessante como isso funciona. Por quê? Porque nós temos pontos cegos. Só que se tu está em posição de liderança, seja na igreja, seja no teu trabalho e na tua casa, se tu é pai e mãe, tu já está em posição de liderança, significa que tu vai ter que aprender a trabalhar com todos esses tipos difíceis. Saber o que ele quer. É interessante, mas eu e Marcelo, a gente tenta, né, Marcelo, o máximo, trabalhar com o Ben. Que a gente ainda está descobrindo se ele é mais D ou mais I. Eu ainda acho que ele é mais I. Né, amor? Tem bastante fortes traços de D, mas tem muito I, é verdade. E uma das coisas que eu já tenho orado, porque eu sei que a Sarinha tem bastante do S, todas as mudanças que a gente fez de cidade, a cada 2 anos a gente tem se mudado. Para o Benjamin, ele ama. Ele adora a mudança. Para ele é maravilhoso. Se isso tivesse acontecido com a Sarinha, eu acho que teria sido bem difícil para o coração dela. As amizades, sabe aquela sensação de é isso que eu tenho aqui, isso é seguro para mim. Então essa tem sido a minha oração hoje, porque eu já identifico um pouquinho, eu já digo, Deus, tu conhece a Sarinha. O Senhor quer que a gente fique aqui mesmo? Ou o Senhor já está vendo mais mudanças, né? Eu já tenho orado por isso, porque eu sei que Deus se preocupa com isso, com a nossa família. Então, quando a gente vê isso, a gente já começa a pensar. O que é importante? Eu começo a pensar o que para o Marcelo é importante. Marcelo é IS, né, amor? Eu já começo a pensar o que ele quer, o que ele precisa. E para mim, às vezes, é super difícil dar o que ele precisa. Né? Porque para mim é uma outra linguagem, às vezes. Né, amor? Tudo é aventura, a Vasti está falando. Com Geriel, não sei como é que tu fala o nome dele, Vasti. Foi incrível, né? Quando a gente se mudou do Brasil para os Estados Unidos, o Ben tinha 3 anos, a gente inscreveu o Ben numa escola, né, que era o kindergarten, e ele começou ali 4 anos, 3 anos, e na nossa primeira reunião com as professoras, elas falaram para nós que o Ben estava ensinando português para todos os coleguinhas. Aí um dia eu fui buscar ele na escolinha e tava voltando para casa e perguntei, mano, como é que foi na aula hoje, né? Fala para mim. E ele tinha 3 anos. E ele falou assim, papai, eu acho que eles são todos bebezinhos. Ele falava português muito bem naquele tempo, né? Por quê, mano? Por quê, filhinho? Por quê? Não era mano ainda, né? Era o filho único. Por quê, filho? Porque eles não sabem falar ainda. Eles ficam blá, 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 blá. Para ele era tudo uma novidade, tudo uma aventura, sabe? Ele tava lá querendo ensinar as crianças a falar português. E a gente queria que ele aprendesse a falar inglês, né? Logo quando chegou. Então, assim, são evidências, né? De um I, né? Uma pessoa que realmente é influenciadora. E com certeza, né? A Sara, ela tem demonstrado bastante traços de S. E a gente tem realmente que levar em consideração grandes mudanças, mudanças que possam realmente comprometer esse senso de segurança, esse senso de tá tudo bem, papai e mamãe estão no controle. Ela não gosta, né? Tem uma forte tendência a não gostar de estar sozinha,
ela precisa ter alguém. Ela também não se importa de brincar sozinha, que é bem diferente do Ben. O Ben, ele é mais extrovertido, ele quer ter pessoas por perto. É isso que alimenta, né, o nível de energia dele. Ele se sente assim completo no final do dia quando ele pôde extravasar, estar com outras crianças. E ele é completamente influenciador. É incrível poder ver isso nos nossos filhos, né, Jaque? É. Poder reconhecer essas tendências e poder ver isso na Jaque, saber o que é importante para ela, eu poder também estar servindo a Jaque, sabe, nisso tudo, e ela me servir, saber o que é importante para mim, aquilo, a forma como eu penso, a forma como eu valorizo, os meus jeitos, e poder saber que por mais que nem quando a Jaque perguntou no início dessa live, né, você é uma pessoa difícil, levanta a mão, eu fui o primeiro a levantar, né, porque eu reconheço que eu sou, em muitos pontos. Mesmo sabendo que diante dessas minhas dificuldades ou essas chatices, vamos dizer assim, ela se esforça tanto, né? Por exemplo, me servir um cafezinho de manhã, né? Quando está servindo as crianças, essas coisas que falam para mim. Ela se esforça, né? Então, acho que isso é de grande importância para que os relacionamentos eles possam crescer mais fortes. E é entender que ninguém é descartável, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós ocupamos um papel muito importante, né? E quando a gente consegue valorizar, reconhecer e incentivar as nossas diferenças mutuamente, a gente só vai ganhar com isso. A pessoa a quem a gente está em relacionamento, a gente consegue valorizar essa pessoa vai brilhar, ela vai realmente suceder naquilo que Deus propôs para ela, né? É incrível poder ver uma pessoa que é incentivada naquilo que é importante, aquilo que ela valoriza, aquilo que é importante para enriquecer e nutrir as necessidades do coração. Então, quando a gente consegue ser essa pessoa que vai potencializar aquilo que a pessoa tem por necessidade, é incrível, né? E o corpo todo funciona melhor quando ele está bem ajustado, né? O corpo todo. É bíblico, né? Verdade, Uma uau! família funciona muito melhor quando a gente aprende a entender essas diferenças e como a gente pode servir um ao outro, né? Incentivando, reconhecendo, honrando, né? Quem Deus nos criou para ser, para que a gente possa continuar, né? Incentivando com as palavras corretas ou os gestos corretos, não só com palavras, né? Mas com aquilo que a gente faz. É, completamente, amor. E entender, para a gente tirar um pouco desse nosso vocabulário, né? Ai, fulano é difícil. Ai, nossa, meu marido é difícil. Nossa, minha esposa é difícil. Nossa, meu filho é difícil. E a gente mesmo já está declarando. E talvez nós fomos criados, né, numa casa onde é assim que a gente ouviu sempre. Ah, se não é da mesma forma que a gente, é a pessoa difícil. E não adianta, gente, quando a gente coloca esse rótulo sobre as pessoas, parece que fica mais difícil ainda. Eu gostaria de sugerir para a gente começar a ter um coração agradecido. Se essa pessoa, tu diz, olha, eu tenho essas 2 pessoas na minha vida, essas 5 pessoas, essa uma pessoa na minha vida, que são pessoas difíceis, que eu considero, né? Começar a olhar e começar a dizer, Senhor, eu quero que tu me mostre uma característica boa. E às vezes as pessoas dizem, ai, já, não, mas é. Ai, a gente já está cheio daquelas coisas ruins, essa pessoa não tem mais nada de bom. Pedir, Senhor, me mostra uma coisa. O que essa pessoa quer? O que essa pessoa está buscando ao fazer isso? Gente, vocês não têm ideia de como nos ajuda a nos relacionar quando eu sei exatamente o que a pessoa quer. Sabe por quê? Porque não é tu. Ah, ela tá braba comigo. Ah, ela não gosta de mim. Ah, ela só dificulta a minha vida. Não, essa pessoa está querendo algo. Com tudo isso, ela está dizendo uma coisa. E a gente não está conseguindo ler. A gente não está conseguindo ver o que essa pessoa precisa, o que ela quer. E se nós queremos manter esse relacionamento, né? Gente, não tem outra forma, né? Na verdade, é um grande convite, uma grande oportunidade para a gente poder realmente refletir como eu posso causar um impacto com essas pessoas. 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, ou talvez uma pessoa na sua vida hoje,
com quem você se relaciona e que entende hoje. Esse relacionamento está sendo conflitante, está sendo difícil. E aqui, já que eu só queria fazer um ponto, que eu entendo que tem pessoas que são feridas, pessoas que têm sua vida realmente que precisam ser trabalhadas, áreas que precisam ser trabalhadas, no ambiente de cura, no ambiente de libertação, onde vai acontecer um romper, para que essa pessoa possa ser quem ela foi criada para ser. E a gente não está falando disso, tá? Com certeza tem pessoas que são tão feridas, tão machucadas, que elas acabam moldando todo o ambiente de uma forma de manipulação, uma forma que não é saudável. A gente não está deixando isso à parte, tá, gente? Só que o nosso foco hoje é falar sobre essas diferentes personalidades e como a gente pode potencializar essas personalidades no nosso contexto de relacionamentos. Acho que só é importante falar isso, né, Jaque? Porque tem tanta gente que vai ter a tendência de ficar pensando, mas como é que funciona isso, né? Porque essa pessoa, para ela é importante, então, que eu obedeça a ela, porque ela está sempre me manipulando, entende? A gente não quer causar nenhum tipo de confusão nesse sentido, tá? Tem pessoas que realmente precisam ter um encontro com o Senhor Jesus, precisam de um processo de cura bastante profundo e preciso do Senhor, trabalhar com perdão, trabalhar com amarguras. Muitas vezes pessoas que precisam trabalhar com o seu próprio ego, coisas que são importantes ou que são muito egoístas, né? Então, a gente não está falando sobre isso hoje, né? Só para fazer isso ficar bem claro, deixar isso bem claro. Ótimo, ótimo. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta para nós, antes da gente dizer tchau para vocês e agradecer por estarem conosco nessa live. E convidar vocês, a gente tem as nossas aulas de quinta-feira, elas vão voltar a ser à noite, né? 9, eu acho que vai ser às 9 horas. Então, que vocês possam estar conosco lá no YouTube, quintas-feiras à noite estejam. São aulas incríveis que a gente deixa gravado por 24 horas e depois vai lá para os nossos alunos. Gente, que Deus abençoe, né? Nora, alguma coisa mais para colocar? Sim, eu acho que é importante falar da questão. Muitas vezes a gente tenta controlar as pessoas, né? Para que elas façam as coisas do nosso jeito. Só queria concluir com isso, tá, Jaque? E muitas vezes a gente tenta controlar as pessoas para que elas façam aquilo que é importante para nós. E a verdade é que a gente não vai conseguir controlar as atitudes de uma pessoa, né? Principalmente falando agora, só porque eu peguei esse ponto de pessoas feridas, pessoas machucadas, que acabam ferindo outras pessoas, né? Que isso é normal. A gente não vai conseguir mudar o comportamento das pessoas, mas a gente consegue sim gerenciar e controlar a nossa resposta ao comportamento das outras pessoas para conosco. Acho que é importante só salientar isso, né? Eu acho que isso já é um tema para a próxima live, né? Vamos fazer semana que vem, então, uma live sobre limites de responsabilidade. Uau! E aí, quero ver coração aqui, quem quer? Fala para nós. Limites de responsabilidade, como não ser afetado, né? Como o Marcelo disse, por esse controle dos outros, pela necessidade que os outros têm, que muitas vezes não é saudável e que a gente acaba estando. Isso, há muitos corações, o pessoal está querendo. Live semana que vem, então, desse tema. Ótimo, legal, ótimo. Gente, também é bom estar com vocês. Verdade. E estejam olhando os nossos stories, tá? Lá, às vezes, eu coloco uma caixinha de pergunta. Hoje eu coloquei uma. Eu quero ouvir de vocês. Eu e o Marcelo adoramos responder. Nessas caixinhas de pergunta, vocês podem colocar algumas perguntas que vocês têm. Nós não falamos quem é a pessoa que perguntou, mas aí a gente dá uma resposta legal, ajuda tantos outros. Então, quero que vocês vão lá, dão uma olhada nos nossos stories, acompanhem a gente. Obrigada por estar. Amor, obrigada por estar fazendo live comigo de novo. Eu sei que tu Que legal, né? Para mim é um prazer. Adoro, adoro. Um beijo para vocês, tá? Beijo, pessoal. Tchau, Deus abençoe cada um.